as perguntas. Você vai ter que deixar as perguntas também. Oi, boa noite, Ana Clara. Ana já entrou. Oi, Oi, tudo bom? tudo jóia? Como é que você tá? Tô bem, vocês estão me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem também? Tô sim. Ah, então tá bom. Tô tão Que animada, bom. Oi? tô tão animada. Ah, eu também tô super animada, né? É um tema tão gostoso, né? Muito, muito. Muitas perguntinhas boas, muito legal. Quem já tá aí agora, entrou agora e tá acompanhando, sejam muito bem-vindos. A gente está muito feliz por esse convite do Colégio Valparaíso, né, Ana? E foi um Nossa, demais. Mais uma vez, né? Dessa vez num formato novo. Uhum. Fiz demais. Foi um trabalho incrível, está sendo ainda, né? E aí hoje com essa live para ter a oportunidade de cada um perguntar o que quer perguntar, tirar suas dúvidas, interagir, né? E Sim, aproximar um pouquinho de todo mundo que está aí. com certeza, com certeza. Essa troca é muito importante. Acaba que a gente produz material e quando ele não é o da live, a gente fica pegando o feedback depois, né? Agora É, a gente consegue trabalhar no improviso. Eu adoro o improviso. é verdade. É verdade. É, a gente está dando um tempinho desse bate-papo mesmo. Quem tá aí, tenha paciência. É só para a gente esperar todo mundo entrar. Já tem 3 minutinhos, Ana. Até acho que já é um Uhum. bem legal. A Ana, quer se apresentar, Ana? Falar um pouquinho de você? Claro, eu sou Ana Paula, eu sou psicóloga aqui em Brasília. Eu trabalho bastante com. Eu não trabalho com crianças pequenas, eu trabalho bastante com adolescentes e com os pais dos adolescentes. Então, assim, é um grupo que eu gosto de trabalhar bastante, tanto de um lado quanto do outro. Isso mesmo. É, a Ana, é uma parcerona, eu sou suspeita para falar, porque é uma pessoa que eu indico de olho fechado, assim, em algum atendimento psicopedagógico que eu tenha, seja com a criança ou com a família, com algum familiar, cuidador, algum envolvido, que tem alguma indicação, e quase sempre é muito bom a gente ter um psicólogo ali para chamar de seu, tem um psicólogo para chamar. E eu indico, a Ana está super adaptada aí com esse momento nosso online, então fazendo atendimentos online, né, Ana? Super Nossa, legal. o tempo todo. Na verdade, assim, 80% dos atendimentos hoje são online. É impressionante como surgiu como uma necessidade e, na verdade, se mostrou uma solução que a gente nem sabia que era necessária. Assim. É. Essa população mais jovem, né, assim, os adolescentes, criança, inclusive criança, eles se adaptaram muito bem a atendimento online, apesar. Deixa eu só aprender aqui que meu celular vai despencar. Peraí, não caiu. Antes que a gente tenha um acidente. Apesar de eu não trabalhar com crianças pequenas, né? Eu tenho muito contato com colegas que trabalham e é impressionante como eles se adaptaram bem a essa realidade do atendimento online. E tanto adultos quanto adolescentes, assim, os tratamentos, essa pandemia, eles decolaram. É uma coisa absurda, porque não falta, né? Você consegue fazer o atendimento assim em qualquer lugar que você consiga uma horinha de privacidade, você consegue fazer a sua terapia Do e celular, né, eu diria assim. É. exato, é muito bom. Ana, olha só. O que que você acha da gente começar falando sobre, inclusive, o tema que foi desse Setembro Amarelo do Colégio Valparaíso, que é assim, é normal não se sentir bem o tempo todo? E aí, Ana, é normal a gente não tá bem hoje, tá bem amanhã, ou tá bem de manhã e de tarde já não tá tão bem? Por que que eu não tô sempre feliz? Porque a gente é muito mais do que só uma superfície de felicidade. É muito normal, é muito normal. As coisas acontecem no nosso dia a dia, na nossa rotina, e se a gente não se afetasse por elas, é que seria um problema. Se afetar pelas situações, pelas dificuldades, é prova de que nós somos humanos. É,
variações de humor momentâneas são comuns, são normais. Eu acho muito interessante. O senso comum ele vem para dar um tapa na nossa cara, né? Assim, todo mundo hoje em dia acha que você alterar o humor, ficar chateado é ser bipolar. E não tem nada a ver com isso. Não, uma variação de humor que acontece durante o dia só prova que você é humano, que você não está feliz o tempo todo, que você pode se chatear, que você pode ter algum tipo de dificuldade momentânea. Isso prova que você é normal. Mesmo, Pronto, mesmo, de normalidade. mesmo as chateações pequenininhas, assim, se for uma coisa, uma besteira que saiu fora do seu controle, uma coisa boba, e aquilo te tirar do seu estado de espírito que estava tão legal agora há pouco, ainda assim é normal? É normal, é normal. Primeiro que essa questão do que é pequeno e do que é grande é muito relativo. Talvez seja pequeno um problema que você esteja passando para o seu vizinho, mas para você, se ele te afetou, já é um sinal de que ele não é pequeno. Agora, se ele te afeta a ponto de você não conseguir manter a sua vida funcional, se ele te afeta a ponto de te impedir de atingir objetivos, aí é um sinal de que talvez seja necessário buscar ajuda. O que não quer dizer que você está todo errado. Só quer dizer que talvez você não esteja conseguindo lidar bem com as adversidades. É normal se afetar com os problemas, sim. Às vezes, eu acho interessante o seguinte: um pneu furado é um problema pequeno. Se você não estiver atrasada para fechar um negócio de 20 mil reais para um trabalho de 2 dias. É verdade. Deixou de ser pequeno. Se esse atraso implica, por exemplo, em você perder uma inscrição para uma licitação ou para algo do tipo, deixou de ser pequeno. Se você perdeu a entrevista de emprego, deixou de ser pequeno. Se você chegou atrasado para o PAS, deixou de ser pequeno. É verdade. E existe, não sei se dá para falar sobre isso aqui, mas existe alguma coisinha que tira a gente desse nosso humor que pode começar a ser olhado com um pouquinho de atenção, acender ali uma lâmpadazinha de importância? Sim, sim. Primeiro, a frequência. Uhum. Se o tempo todo qualquer coisa tira a sua estabilidade emocional, é um sinal de que você precisa ter um pouquinho mais de atenção. Se essa desestabilidade que você vem a ter resulte em você, sei lá, deixar de ser funcional, por exemplo, você deixa de conseguir frequentar as aulas, você deixa de conseguir se relacionar com a sua família, você tem um prejuízo, é o que a gente chama de prejuízo social, você tem um prejuízo relevante. Quando esse prejuízo relevante vem, começa a acender um sinal de alerta. É um sinal de alerta que diz que você é doente? Não, é um sinal de alerta que diz que talvez você precise de ajuda para adquirir recursos e lidar com essas adversidades. Esse é o grande ponto. A terapia, ela serve para isso, para te dar recursos para lidar com as adversidades. Entendi. Olha, professor Carlos, boa noite, professor. Boa noite a todo mundo. Professor, tudo bem? Ana, tem uma perguntinha aqui. Vamos colocar ela agora? Bora. Olha, como eu faço para lidar com a cobrança excessiva dos meus pais, especialmente durante esse tempo de pandemia? Eu me sinto pressionado. Esse aqui mandou na caixinha de mais de uma vez, a gente anotou. Eu me sinto pressionado demais e sinto também que eu não consigo conversar com eles sobre isso. Bom, aí a gente já tem o primeiro problema, conversar. Eu costumo dizer que 90% dos nossos problemas se resolvem com uma boa conversa. E comunicar, né, Ana? Nossa, comunicação salva tudo. Comunicação e interpretação de texto salvam muitas coisas. Como é difícil, né, Ana, assim, se comunicar, principalmente para esses jovens, para essa pessoa que mandou a pergunta, que está sendo ali cobrado o tempo inteiro. Acho importante também a gente falar aqui na live sobre a importância de se comunicar, de dizer realmente assim, para quem está fazendo essa pressão, que no caso é os pais, de dizer
de falar, de ter essa coragem de falar, pai, calma, né? Eu tô me sentindo assim, me deixa no meu tempo, me deixa analisar isso, porque o comunicar para os jovens e adolescentes, ele é muito mais difícil. A gente sabe que para os adultos Sim, também, mas para o sim. jovem e para o adolescente, ele tem toda uma insegurança de não se sentir pronto para aquilo, ou de achar que não vai ser aceito. Eu acho que essa é a Eu maior. acho que é o grande ponto, porque não é que eles não se sentem prontos. Muitas vezes o adolescente e os alunos da escola que estão acompanhando a gente, outros alunos que estão acompanhando também podem confirmar aqui nas mensagens, a grande maioria das vezes eles se sentem prontos. O que eles não têm é uma validação dos pais. Eu costumo dizer, eu gosto de atender muito adolescente. Eu atendo muito adolescente, normalmente assim, dos 12, 13, 14 anos. Eu adoro atender esses adolescentes. E eu costumo notar que, assim, como adolescentes, nós sabemos disso, nós já fomos, mas eu noto que continua a mesma coisa, assim. Eles têm toda a responsabilidade de um adulto, e aí a gente aguarda deles que eles consigam lidar com as coisas como um adulto para as responsabilidades. Mas quando a gente quer dar autonomia para eles, a gente trata como criança. Então, isso eu acho que é muito relevante, é trabalhar a questão da autonomia. E aí vem uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que os pais precisam ter essa disposição para entender que esses adolescentes têm como assumir responsabilidades, do outro lado, o adolescente precisa provar que ele é digno dessa confiança. Uhum. Né? Então, é uma via de mão dupla. Eu costumo dizer que a gente prova essas confianças nas pequenas coisas, verdadeiramente pequenas. Eu acho muito engraçado que às vezes eles falam assim: ah, mas isso é só arrumar meu quarto. Exatamente, é só arrumar seu quarto. Quantas vezes você fez isso sem ninguém mandar? É. Né? Uhum. E isso tudo você vai conseguindo confiança dos pais. Ponto. Isso aí é a primeira parte, de estabelecer comunicação. A segunda é já diferente, assim. Você está se sentindo pressionado. Primeiro, vamos fazer uma autoanálise? Será que essa pressão, ela está vindo de fora ou está vindo de você mesmo? Porque, às vezes, uma simples pergunta do pai ou da mãe já é interpretada como uma cobrança, quando, na verdade, ela era só o que ela realmente era, uma pergunta. Outras vezes, você está se sentindo cobrado e tá difícil, mas você não pediu ajuda. Como é que vai Você não saber? Como é que seu pai vai saber? Foi o que eu falei aqui, tem que se comunicar, né? Eles têm que aprender a falar mesmo. E foi o que você falou aí. Eu sei que pode ser que tenham pais aqui também assistindo. Às sim, vezes o pai também não consegue comunicar, não tem um diálogo estabelecido, não tem essa conversa e só ordena, né? Só cobra, só ordena e às vezes não explica o que está é, sendo. E o o professor jovem, o adolescente, Carlos, ele não colocou uma fala. questão, o professor Carlos colocou uma questão aqui que é muito fundamental mesmo. Eu vou ler até o que ele falou. Ele falou assim: comunicação é tudo. Creio que os pais querem ensinar os filhos que o mundo sempre cobra de nós, o tempo todo, o que é fato. Uhum. Porém, para o adolescente é muito difícil entender e perceber isso. E é verdade, é exatamente isso. O adolescente, ele acha que o mundo vai ser ameno com Pronto. ele. Ele Isso, não que vai tá ser tudo ameno. pronto. Uhum. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte: na primeira vez que você tiver um embate com o seu primeiro chefe, naquele primeiro estágio que você for fazer na vida, você vai descobrir como sua mãe era doce. Porque o mundo não é doce. E os pais muitas vezes nos preparam para isso. Eles Uhum. nos preparam para essas cobranças. Agora, quando você tem dificuldade, você precisa conseguir verbalizar essa dificuldade. Você precisa sinalizar que ela existe. Você não pode esperar ser cobrado por ela para daí falar assim: eu estou precisando de ajuda. Você percebe sinais de que está difícil. A cobrança excessiva, e aí tem uma outra coisa. Quando eu falo da questão da autocobrança, né? Que às vezes a gente projeta
nos outros, uma cobrança que na verdade é interna. E isso eu gosto muito de falar com os meus pacientes adolescentes. Nessa fase de pandemia, então, quando a gente está trabalhando com um adolescente que estava se preparando para o PAS, que vai entrar agora numa universidade, que está sofrendo muito, ele sempre fala assim: ah, mas eu perdi já 3 meses de estudo, eu não estava prestando atenção, eu não assisti a aula, eu não fiz nada, eu perdi o ano. Eu sempre gosto de fazer algumas perguntas para esse adolescente. Normalmente eu pergunto assim: do universo dos seus amigos, quantos estão na mesma situação que você? Normalmente a resposta é assim: ah, tá todo mundo. Quando muito fala assim: ah, o fulano tá bem, a fulana tá indo bem, mas assim, o resto não, tá todo mundo perdido. Pois é, se você começar hoje, você já está na frente de todo o resto que não começou. Então, dentro desse cenário que não é ideal, a gente precisa iniciar o processo em algum momento. Se você inicia hoje, você tem de hoje adiante para começar. Se você inicia semana que vem, você já perdeu uma semana. É uma escolha. E é importante ter responsabilidade para lidar com as consequências dessa escolha. Uhum. Olha, a mamãe falou, eu falei que tinha mães acompanhando, minha filha é desse jeito. Eu acredito, Érica, que todos os adolescentes são assim, e nós fomos assim também. A gente Nós se sente, somos, a gente sabe de cadeira, né, Érica? a gente Assim, se sente incompreendido. Então, assim, eu acredito que para os pais é muito importante a gente acolher essas crianças, até pela saúde mental deles e a nossa, lembrando quem fomos nós naquela época. A gente sempre tem que lembrar quem eu era como adolescente. Porque se você fosse comparar com seu filho, com a maturidade que a gente tem de mãe, e aqui assim, ó, Érica, aqui é mãe de um adolescente e a Ana também é mãe de adolescente. é, Então, a gente sabe, né? E na hora de conversar, a gente tem que conversar olhando para isso. Como que era para mim lá naquela época? Ana, esse é um exercício que eu fiz muito e eu faço muito como mãe. Quando eu me pego em alguma situação desafiadora com meu filho, eu sempre tento respirar fundo, isso eu faço muito, eu me comunico muito bem com meu filho, mas eu tento respirar e tentar me lembrar como que era a Graziella naquela época. E aí, quando eu vejo que é normal, toda a insegurança, todo o medo, todas as incertezas, tudo isso de achar que o mundo. Eles acham que vivem num mundo meio mágico, assim, né? Que vai ser tudo fácil. sim, Ana, sim, vamos para o segundo momento? Eu bora. tô com medo do nosso tempo. Ah, ó, deixa eu só ler essa pergunta, esse comentário do professor Carlos. Penso que o desafio é encontrar o equilíbrio, pois me preocupo com as crianças são criadas em uma bolha. Quando o adolescente precisa enfrentar a vida de forma mais autônoma, sofrem bastante. É porque esse é um tema que eu acho que dá pra gente falar muito sobre isso, a gente gastaria uma live. Mas como hoje aqui o objetivo é falar saúde mental, eu acho importante a gente falar o seguinte, Ana. É, o quão importante é eles falarem sobre essa pressão que eles têm sentido para dar uma aliviada na saúde mental, sabe? Sim, Sobre esse assunto. Como que eles vão conseguir falar e abordar a normalização para que seja mais confortável e menos opressor para eles? Como que seria isso? Porque a gente eu está vou falando puxar aqui de situações, gancho. mas a gente tem que chegar, eu acho importante chegar na parte da saúde mental. Uhum. Eu vou puxar esse gancho do que o professor Carlos falou. Assim, realmente a gente precisa preparar os adolescentes para a vida, e o mundo não é ameno com ninguém. Só que a gente não pode esquecer que eles estão aprendendo. E sim, muitos adolescentes hoje estão sendo criados numa bolha por erro nosso, que não dá noção de que o mundo vai ser diferente, que não vai tratá-los na mesma doçura que a gente, e principalmente que não dá abertura para que eles nos procurem para tirar dúvidas. Muitas vezes eles não sabem, eles não têm confiança em falar isso com os adultos que estão à volta. E aí a gente fala assim: ah, mas um adolescente de 17 anos já precisa estar bom, apto a se virar sozinho. Eu concordo. Agora, se aos 11 isso não foi trabalhado com ele, a gente não pode esperar que vire uma chave e a coisa funcione do nada. A gente precisa construir essa questão do diálogo, da conversa, de dar espaço para que eles perguntem, para que a gente tenha
condições de passar uma instrução de vida para eles, né? É aquela coisa assim, eu acho que é muito a relação de pai e filho se assemelha de certa forma, ou deveria se assemelhar, com a relação de professor e aluno, com a diferença de que ao invés de ensinar matemática, biologia ou química, o pai está ensinando ele a ser uma pessoa, A viver, a né? viver, a ser uma pessoa responsável. Sim. E aí, assim, do mesmo jeito que um professor precisa deixar uma linha aberta de comunicação com o aluno para que ele possa perguntar e falar das dúvidas dele, nós, como os pais, temos que fazer isso também. Uhum. Vamos fazer isso. E aí, quando a gente fala, vamos pular agora no gancho da saúde mental. Por que é importante falar sobre os nossos sentimentos? Muitas vezes, os alunos, os adolescentes, eles vão vivendo situações que são exageradas, de tristeza que deixa de ser tristeza e vira depressão, ou viram outros sintomas de adoecimento, porque hoje em dia, assim, do mesmo jeito que a gente tem transtornos depressivos, a gente tem transtornos ansiosos pululando na vida dos alunos. É impressionante. E talvez, muitas vezes, essas crianças, esses adolescentes, eles não consigam perceber que isso está fora do normal. E para que eles percebam, a gente precisa sinalizar para eles. A gente precisa sinalizar com informação. Talvez os pais não consigam fazer isso por falta de conhecimento, que não é demérito, sabe? Assim, ninguém tem que saber tudo do Claro. mundo, Muitas né? vezes Assim, eles não a minha tiveram. filha me pergunta algumas coisas, eu falo assim, eu juro que eu não faço a menor ideia. Sim. A gente pode pesquisar junto, mas eu não sei. É. Então, assim, às vezes você pode não saber, mas na dúvida, primeiro que você, como adulto, pode se informar, pode sinalizar para o adolescente, por exemplo. Se ele vira para você e fala assim, ai mãe, olha, não estou conseguindo dormir, já deixei o celular de lado, eu fico preocupado com a prova, eu acho que eu vou perder esse ano, e aí perdendo esse ano eu perdi tudo, minha vida não vale nada, e aí eu só fico pensando nisso à noite. Se você escuta isso do seu filho, por mais que você não saiba por um manual de saúde mental que isso é sinal de depressão, você vai saber por um manual de vida que isso não é natural. Uhum. E aí você pode buscar ajuda, você pode tentar se informar. É Sim. verdade, Camila, isso que você falou é muito verdade. A Camila falou assim, eu percebo que muitas vezes é que eles não conseguem expressar o que sentem. E isso eu noto muito no consultório. Às vezes eu fico 3, 4 das primeiras sessões para que o adolescente consiga verbalizar o que incomoda ele. E aí até a gente... E isso assim, Camila, eu não sou mãe profissional, mas eu sou psicóloga. Então, assim, se tem uma coisa que eu aprendi a fazer na vida, foi tirar informação das pessoas de forma a ajudá-las. E às vezes eu não consigo, Uhum. né? Olha aqui, ó, o Zé falou uma coisa: diálogo quebra a barreira. Olha, É, para todo mundo que está aí, o que a gente está falando aqui o tempo inteiro nada mais é que isso. Tanto é, Ana, que quando eu decidi trabalhar na mentoria voltado para a comunicação, foi porque eu vejo como que isso é comum as pessoas terem problemas e grandes conflitos criados por falta de comunicar e resolvidos por comunicar. E agora que a gente falando um pouquinho sobre a saúde mental desses adolescentes, né, de a gente olhar para os nossos filhos, é conversar, é acolher. A gente sabe que eles não conseguem se expressar e muitas vezes a gente, mãe em casa, quer tentar, deixa para lá, né? Ele não está conseguindo falar, ah, então não fala. Às vezes a gente, como mãe, ou procura uma psicóloga, uma pessoa para levar o filho. Eu acho que esse é o caminho mais sensato a ser feito, mais sim. importante. Se você viu que seu adolescente tá dormindo muito, tá muito trancado no quarto, não tá querendo comer, ou tá Tá dormindo comendo pouco. mais ou tá comendo de menos, não quer mais falar com os amigos, não se comunica mais em casa, tá irritadíssimo, começa a brigar com todo mundo, tudo tá ruim, não vê perspectiva de melhor, ele fala que nada tá bom, nada funciona, Uhum. tudo isso é sinal de que alguma coisa tá errada. O Carlos falou uma coisa aqui que também é relevante. Para nós adultos também faz muito mal tentar ser forte o tempo todo. Desculpa. É por isso, só completando a Ana, que é tão importante a gente, mãe, pai,
procurar ajuda para os nossos filhos, mas procurar para a gente também. Porque, gente, eu Sim. falo, mãe, pai, a gente carrega tanta coisa. Tanta coisa, a gente é tão forte o tempo inteiro, professor Carlos. A gente tem que lidar com o trabalho, com o desafio do trabalho. Criar filho não é fácil, porque não vem com uma bula. Nossa, Podia ter vindo uma bula, assim, mais ou menos desse tamanho, para a gente ler e falar, esse modo de criação aqui agora é esse. Não existe, não, a né? gente está catando tudo no meio do caminho para carregar e assim, ou mochilinha que fica pesada e a gente não larga, né? A gente acha que tem que ser forte o tempo todo e não tem. E às vezes, até assim, demonstrar essa fragilidade é tudo menos fraqueza. Demonstrar fragilidade é um sinal de humanidade. E é importante até para o adolescente, porque às vezes ele vai se espelhando nos pais, achar que ele nunca vai poder errar. E no medo, porque todo mundo erra, ele no primeiro erro já se acha um completo fracassado. Sim, todo mundo erra, a gente tem que acolher os erros dos nossos filhos, seja ele numa prova, seja ele num erro de qualquer tipo. A gente tem que permitir que nossos filhos chorem. Esse fim de semana, inclusive, eu presenciei cenas assim, tipo, para de chorar, engole o choro. Gente, deixa chorar, deixa a frustração ir embora. É natural, a gente tem que permitir que os sentimentos venham e saiam e aconteçam, e a gente está aqui para acolher, né? Exatamente. Se você não tá dando conta, é a hora de pedir ajuda. A gente nunca sabe se a gente tá dando conta, né? Ó, o professor Carlos falou. Às vezes eu descarrego no choro, mas vamos deixar entre nós. Ninguém sabe de nada, Carlos, somos só Ninguém nós sabe. três. Só nós três batendo papo aqui, tá tudo bem. Ana, tem uma perguntinha aqui. Uhum. Eu tenho uma prova muito importante para fazer em alguns dias. Existe algo que eu possa fazer em termos de ajudar a minha mente a se acalmar? Eu tô me sentindo muito ansiosa. Existe sim. Primeiro, organização para tudo. Você não vai recuperar um tempo perdido de anos em 2 semanas ou um mês. Isso não vai acontecer. Então, não adianta você achar que perder noites de sono, deixar de se alimentar de forma adequada para poder focar mais no estudo, vai resolver alguma coisa. É importante que você mantenha, talvez, até uma rotina de revisão do que você já conseguiu captar, algo que seja mais breve. É importante que você tenha momentos de descanso e de lazer, lembrando que os momentos de lazer não vão tomar conta do seu dia todo, né? Porque às vezes a gente fala assim, você precisa ter momentos de lazer. Aí ele fala assim, vou jogar videogame 8 horas por dia. Não, não. Você vai se organizar para conseguir encaixar momentos de descanso. É importante que você tente manter uma regularidade no sono, porque uma mente descansada vai render melhor, tanto na prova quanto na preparação. Então, tem o vídeo sobre as rotinas de sono, largar celular, largar eletrônicos à noite, buscar ambientes confortáveis para descansar, evitar estímulos luminosos. Tudo isso é importante, ter refeições balanceadas e não aquela super refeição ou então uma mega restrição, porque a gente às vezes oscila de um lado para o outro, né? Ou você come uma feijoada inteira e aí quer render numa prova, não vai acontecer, ou então você fica com a maçãzinha e na primeira hora de prova você está pensando na feijoada que você não comeu. Né? Então, é um extremo ou outro. A ideia é que sempre você consiga manter esse tipo de organização. Coisas práticas. Mas eu deveria ter estudado mais e não estudei. Tudo bem. Pensar isso agora vai adiantar alguma coisa? Não. Não vai adiantar. Então, tá bom, eu deveria ter estudado mais, mas não estudei. Tem alguém que ainda não estudou? Tem. Então, você já está na frente dele. É sempre buscar esse tipo de visão. Você nunca vai poder mudar o passado. O passado já foi. Foi ruim, aprenda com ele. Daqui para frente você não repete. De aqui para frente, o que você pode fazer? Você pode efetivamente estudar mais, você pode efetivamente se dedicar de forma mais organizada e menos dispersa. Então, assim, de repente você não vai aumentar as horas de estudo, mas só o fato de você estudar sem ter o seu celular do lado vai fazer com que esse estudo renda mais. Desativa a rede social, gente. A gente pode desativar a rede social por alguns dias.
Ninguém vai morrer se você não estiver fazendo um bumerangue ou um TikTok ou o que quer que seja, sabe? As coisas Uhum. continuam. E isso é momentâneo, é pontual. Então, Uhum. basicamente é isso. Tá, viu aí? Dica para controlar a ansiedade pré-prova ou pré qualquer outro momento muito importante, né? Olha só, quando que é, Ana, o momento desse adolescente ou desse pai, dessa mãe ou de quem está assistindo aqui reconhecer que está precisando de ajuda? A gente entra naquele conceito que eu falei antes, que é reconhecer prejuízos significativos para sua Uhum, vida. Então, assim, seu sono não está regular. Tudo bem você ter uma noite ruim. Ter uma noite ruim acontece com todo mundo. É que nem ficar triste, acontece. Não é comum você passar noites em claro, você trocar o dia pela noite. Isso não é comum. Quando você começa a perceber que atividades que antes te davam prazer deixam de dar prazer, ou até elas ainda dão prazer, mas você as evita absurdamente, quase como se você não pudesse ter prazer, é um sinal de que talvez seja necessário pedir ajuda. Se você, por outro lado, está tendo sintomas ansiosos e por conta desses sintomas ansiosos você não está conseguindo ir num local que você precisava ir, por exemplo, você não é o caso agora, mas você não consegue ir à aula, ou você não consegue fazer as provas efetivamente, não se concentra, não consegue pensar. Isso tudo são sinais de que talvez você precise procurar ajuda. E por que é importante estar apto, estar disponível a buscar ajuda? Quando você busca ajuda, o sofrimento tende a acabar. Você não precisa agarrar no sofrimento. Eu gosto de dizer uma coisa assim, eu falo com uma certa frequência que assim, realmente é importante sair da nossa zona de conforto. Sair da zona de conforto é importante para a gente evoluir na vida. Só que às vezes a gente, para sair da zona de conforto, resolve dormir abraçado num porco-espinho. Não adianta, sabe? Assim, não precisa ser só desconforto. Então, quando as coisas estão ficando sofridas demais, difíceis demais, doídas demais, busca ajuda. A ideia é que esse caminho ele não vai ser, você não vai ser anestesiado por ele. Você vai passar por ele, muitas vezes vai ter sofrimento, sim, mas você não precisa sofrer demais. eu tô com uma dúvida aqui agora, porque, por exemplo, tudo isso que você está falando, para um adulto, eu acho super ok. Mas quando que o adolescente vai conseguir chegar? Porque ele não vai conseguir procurar um psicólogo sozinho. Se ele não consegue dormir, por exemplo. Ah, tá difícil. Isso é o clássico do adolescente. Assim, o primeiro sintoma ansioso que ele tem, ele não dorme. Não é normal, gente. Não adianta falar assim, ah, mas todo mundo, todos os meus amigos dormem às 6 da manhã, acordam às 11 e aí depois do almoço vão dormir de novo e isso é normal. Não, isso não é normal. Isso foi normalizado, mas isso não é normal. Normal é dormir a hora que não tem sol e acordar quando tem sol. Ah, mas é o horário que todo mundo joga videogame e aí eu fico ansioso porque eu não vou jogar. Tá errado. Então, você começou a sentir esses sintomas, começa a ficar alerta. Ah, você não está conseguindo se concentrar. Isso é muito comum também. Você precisa fazer uma leitura e não consegue se concentrar. Ou você precisa assistir uma aula online e passou uma mosquinha, você vai olhar. Alguém falou alguma coisa, você vai. Isso não é normal. É normal que nós tenhamos um mínimo de atenção e que essa atenção possa ser controlada. Você começou a notar que você não quer mais encontrar seus amigos te ligam e você é o famoso que não responde mensagens, assim, ele te deixa no vácuo por 3 dias e aí fala assim, ah, estava dormindo quando responde. Quando você começa a perceber que você está fazendo isso com uma certa frequência, é sinal de que talvez seja a hora de buscar ajuda. E Ana, como que esse adolescente vai buscar essa ajuda sem parecer fraqueza, que ele foi fraco? Deixa eu te perguntar uma coisa, se alguém tiver dor de garganta, é natural que ela procure um médico? Sim, Se ela quebrar o braço, é normal que ingesse. sim. Ter adoecimentos de cunho emocional também é normal. Esse é o ponto. É essa normalização. É isso que eles precisam entender.
E tem que é... uma pergunta aqui que já vai entrar nisso, porque é muito comum ter pais, ter pessoas que não acreditam. Ah, isso é frescura. Ah, tá com depressão? Não, não existe depressão, não. Isso é frescura. Não tá dormindo direito porque não se organiza para dormir direito, né? Então, assim, como falar isso para esses pais que estão aqui assistindo? Como que o adolescente vai enfrentar isso vindo de um pai, Ana? Olha só, talvez o adolescente realmente não esteja dormindo bem no início porque ele não se organiza direito. Só que ele não está tendo recursos também para se organizar direito. Ele não está dando conta. E talvez você, como pai ou mãe, não esteja também com recursos para ajudá-lo nisso. Isso é normal, tudo bem. Quem pode ajudar é um profissional. A privação de sono, e o sono eu gosto de usar como exemplo, porque ele é normalmente o primeiro sintoma que aparece no adolescente, que é negligenciado. Esse é o problema. Esse é o primeiro sintoma e a gente negligencia e deixa passar porque vai passando que é frescura. E quando você vai ver, o adolescente está se envolvendo em situações de risco, ele começa a agir de forma negligente com ele mesmo, ele começa a ter lacunas de autocuidado. Então, assim, é sempre importante ficar atento a esses sintomas e entender que é natural que você precise de ajuda, quase como procurar um ortopedista quando você torce o pé, ou ir no hospital se você não está conseguindo respirar direito, sua garganta fechou, entendeu? Assim, eu não posso falar para uma pessoa que é alérgica que ela vai ter que aprender a lidar com camarão mesmo e dane-se horas, a sua glote vai fechar e se Frescura, ela tá ficando irritada com o corpo todo empolado, é frescura. Ana, deixa eu te fazer uma exatamente. pergunta rapidinho, porque aí você Uhum. já completa, depois a gente lê essa do professor Carlos. Ó, meus pais não acreditam em depressão, mesmo eu estando nessa situação há muito tempo. É que eu não sei se a pessoa, se a própria pessoa já se diagnosticou, né? Já se intitulou. Começou errado. Volta e meia tenho pensamentos que não são muito legais. Como faço para eles acreditarem que depressão existe e não é uma frescura minha? Na verdade, essa é a pergunta, mas deixa só eu completar. Como que é, Ana, para realmente saber, só procurando ajuda, saber que se realmente é uma depressão ou se ele está querendo chamar uma atenção, por exemplo, ou Estou não existe? procurando ajuda. Assim, a gente, nós profissionais de saúde, tanto psicólogos quanto psiquiatras, nós somos treinados justamente para conseguir identificar quando está tendo uma atuação, que às vezes acontece, e isso entra no gancho da pergunta do professor Carlos, que depois a gente volta, que ele fala da questão do culto à tristeza, aversão à alegria, que os adolescentes passam a gostar desse comportamento. Então, assim, a gente tem dois cenários. É possível que esteja atuando? É. Quem é o adulto que não conhece um outro adulto que nunca fingiu uma doença para apresentar um atestado no trabalho e emendar as férias, né? Vamos falar sobre isso, adultos. Então, assim, sim, é possível que ele esteja mentindo. Um profissional que vai identificar isso. É o Nós somos psicólogo. treinados, é um psicólogo ou um psiquiatra. Depende, porque assim, os dois profissionais, eles são aptos, eles são capazes, são treinados para isso. A gente funciona, a gente trabalha junto, ninguém é contra ninguém e uma coisa sempre ajuda a outra. Acontece muitas vezes de existir um preconceito em buscar um psiquiatra. Quando o psiquiatra avalia o paciente e ele nota que o adolescente, a pessoa não precisa de medicação, mas está em sofrimento, invariavelmente ele vai encaminhar para terapia. Ele vai fazer isso. E se a medicação for útil e for necessária, ele vai indicar e é parte do processo. Mas, enfim, isso é só um ponto. Quem tem habilitação para isso são os profissionais, porque existem critérios, gente. A gente tem um manual que eu costumo chamar de nossa Bíblia, que é deste tamanho. E ele tem a descrição dos transtornos mentais com todos os critérios, todas as variáveis. Ele faz links de diferenças, porque tem... Olha só, eu tenho transtorno ansioso, eu tenho transtorno depressivo, eu tenho depressão com sintomas ansiosos e ansiedade com sintomas depressivos. Então, parece tudo a mesma coisa, só que não é. E é o profissional que vai fazer esse tipo de diagnóstico. Então, assim, quem está apto a isso somos nós.
Às vezes, pode acontecer de o adolescente fazer o diagnóstico, né? E como vem na pergunta, e às vezes ele pode acertar. Ele até pode. Só que ele pode estar errado. E é uma avaliação profissional que vai indicar que não é uma questão de fundo orgânico, porque pode ser até um desbalanceamento hormonal. Hormônios à flor da pele, hormônios desregulados, eles podem trazer sintomas que se assemelham à depressão. E é um profissional que vai olhar isso. Verdade. Procure ajuda sempre, né? Acho muito Sempre, importante sempre. isso, porque muitas pessoas, eu já ouvi isso, acho que, não sei se você já ouviu, Ana, a gente ouve às vezes piada. Ah, eu vou procurar um psiquiatra, vou procurar um psicólogo, eu não tô doido. Gente, não existe isso. Eu sempre falo, o quanto que só quem já fez terapia sabe o tanto que é bom e o tanto que a gente amadurece, melhora, aprende e se conhece com uma terapia. Sim, ó, chegou uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, do Ebert. Muita coisa por excesso, exemplo, atividades escolares, pode causar uma sobrecarga de ansiedade? Essa resposta, sim. A pergunta nua e crua, a resposta é sim, pode. Qualquer atividade, inclusive de trabalho, pode dar uma sobrecarga e causar sintomas ansiosos. Não necessariamente é um transtorno, que não quer dizer que não seja motivo de sofrimento e não haja ajuda para isso. Sempre há, não precisa ser, né? Então, assim, passada essa linha, pode causar sobrecarga de ansiedade. E, às vezes, o que a gente pode fazer é organização. Porque, assim, as atividades não... aquilo que a gente estava falando antes no início, assim, o mundo não é doce com a gente, o mundo é duro. Então, nesse mundo duro, por vezes, a gente vai precisar lidar com essa sobrecarga. E aí a gente cria recursos para isso. É organização, é conseguir compreender que nem sempre você vai dar conta de tudo. Então, você precisa aprender a fazer boas escolhas. Tudo isso é parte do processo. Sim. E é uma ansiedade gerada justamente por ter muitas coisas. A gente pensa que não vai conseguir resolver uma, resolver outra, se organizar, né, Ana? Por isso que você tá. Travou um pouquinho. Voltou? Exato. Por isso que você está falando justamente sobre se Voltei. organizar, porque às vezes se você se organiza e está tudo sobre o seu controle, a ansiedade ela diminui. Agora, se você não está organizado, Exatamente. você fica ansioso porque você não sabe o que você vai conseguir priorizar, o que você vai conseguir resolver ou não, né? E Ana, um pouquinho, principalmente professor. aceitar o que você não vai dar conta de fazer, porque por vezes você não vai dar conta de fazer no prazo que você deveria. Se você mantiver a organização, no dia seguinte você retoma isso. Daqui 2 dias você retoma. Na semana que vem você retoma e isso não se perde no tempo. Então, a organização é a chave para lidar com essa ansiedade. O professor Carlos falou um pouquinho sobre a tristeza. Eu vou subir um pouquinho, porque é a última etapa aqui, como já está pertinho o tempo. A pergunta dele tem muito a ver sobre diferenciar a tristeza de depressão. E aí ele falou assim, ó, eu tenho uma dúvida. Às vezes eu vejo que existe um culto à tristeza, uma aversão à alegria. Os adolescentes, alguns, claro, né, passam a gostar desse comportamento. Isso é um problema? O adolescente gostar de estar triste o tempo inteiro. É meio que uma modinha, né? Isso é aquela coisa. Esses dias eu vi um negócio que eu adorei, assim. A moda emo acabou em 2007, gente. Então, esse culto à tristeza é uma coisa da minha época, não da época de vocês, tá? Não vamos deixar. Passada essa observação, né? Passada essa observação, seguimos adiante. Não, realmente, assim, às vezes a gente tem, do mesmo jeito, a versão para os pais entenderem, eu gosto de fazer o seguinte link. Realmente, os adolescentes, às vezes, eles têm um culto exagerado à tristeza, né? Principalmente em alguns grupos. Do mesmo jeito que a gente, adulto, tem um culto exagerado ao ódio da segunda-feira. A gente acorda, a gente vai dormir no domingo lamentando pela segunda-feira. A gente acorda odiando a segunda-feira. Não, né, gente? Assim, é exatamente isso que eles fazem. E aí vira uma coisa meio social. Quando você resolve dizer que você gosta da segunda-feira, todo mundo te olha torto.
quando o adolescente resolve dizer que está tudo bem, o grupo olha torto. Então, assim, isso é importante, isso é relevante para que a gente consiga trabalhar. Assim, pensando na questão do culto à tristeza. Na prática, a gente sabe que esse culto ele só afunda a gente. E é por isso que a terapia ajuda muito, sabe? Assim, a terapia, ela mostra isso na prática com exercícios que a gente propõe em terapia e tudo mais, para que eles possam perceber que é melhor ser alegre que ser triste. Como diria o poeta. Exatamente. Ana, olha essa perguntinha aí, gente, já está nos últimos Como minutinhos. deveremos ajudar? Como deveremos ajudar? Encaminha. Primeiro, assim, como não profissional, o que você pode dizer é se dispor, estar ao lado, propor alternativas de tratamento. Então, assim, você quer ir para terapia, eu te levo. Você quer ir procurar um psiquiatra, eu vou com você. Você não quer ir, tudo bem, eu posso ficar aqui do seu lado? Não é imaginar assim, então vamos dar uma volta. Às vezes ele não quer, às vezes realmente sair do quarto é difícil. Então, esteja disponível, mostre-se disponível. Isso ajuda muito, muito. Eu acho que isso é o principal, porque aí você se mostra amigo, você se mostra presente, você se mostra disponível mesmo. E nessa era digital, eu acho que a gente tem que usar tudo a favor. Se você vê que alguém próximo a você tá com algum sintoma que você viu aqui hoje, encaminha a live e explica, olha, assiste essa live que eu acho que pode te ajudar. Porque às vezes a pessoa, se é uma pessoa, por exemplo, que tem esses pensamentos preconceituosos em relação à ajuda, é importante nessa era digital a gente aprender e usar isso a nosso favor, encaminhando o que pode encaminhar de áudio, de vídeo legal, falando sobre o assunto, sobre a importância da ajuda, né, Ana? Uma coisa que você não fala, que é falta de força de vontade, que ele precisa tentar, porque não é. Não Que é é falta um de processo Deus. de... Nossa, não fala isso não. É um clássico esse, Esse é um clássico. é E o aí, assim, clássico. uma coisa que eu acho legal da gente trabalhar, para a gente fechar, é aquela questão da diferença entre tristeza e depressão. Uhum. A tristeza, ela é só um sentimento. Ele é momentâneo, ele tem esse caráter transitório. Todo mundo pode ficar triste um dia. Você pode ficar triste porque algo ruim aconteceu, porque você chegou atrasado, porque você tomou uma bronca, porque seu chefe chamou sua atenção, ou você teve uma nota ruim. Isso é natural. O que não é natural é que essa tristeza seja um estado permanente. A tristeza, ela pode ser um dos sintomas da depressão, mas ela não é a depressão em si. A depressão é um monte de outras coisas. A tristeza, ela pode ser só um sinalzinho e a tristeza pode ser simplesmente uma tristeza. Para isso, para a gente diferenciar emoções, eu gosto muito daquele filmezinho, daquele cartoon, que é o Divertidamente, que ele fala justamente da importância dos sentimentos, né, de todas as emoções e de como elas são normais, elas são naturais. São saudáveis, inclusive. É normal. Exatamente. É importante falar isso, Ana. Apesar de ser os últimos minutinhos, mas é muito importante falar que é normal a gente sentir tristeza, é normal a gente sentir ansiedade, é normal a gente sentir medo. Tem gente que às vezes tá com medo e fica preocupado com aquele medo. Não, gente, já pensou se você não tivesse medo, você saía se colocando em risco o tempo inteiro, né? Então, Uhum. esses sentimentos, Sim, eles são saudáveis para nós. sim, sim. E aí, assim, falando da questão da depressão, a depressão ela é muito maior do que simplesmente uma tristeza momentânea. Então, assim, algumas coisas. A tristeza, ela se prolonga. Então, se você começa a perceber que por dias a fio você fica tão triste que você perde a disposição para as coisas, você fica apático, isso é um sinal de que talvez você deva buscar ajuda. Como eu disse antes, alterações de apetite. Alteração de apetite é um clássico. Ela pode ser tanto para o excesso de apetite, quanto pela falta total.
de apetite. Então, assim, às vezes a pessoa come muito e aí vem uma alteração de peso, que é um indicativo, ou então ela não come nada e também vem um indicativo da alteração de peso. E aí, assim, isso é sinal de que é importante buscar ajuda. Se você deixa de ter, como eu disse antes, prazer em atividades que antes te davam prazer, se você deixa de ter esse reconhecimento de valor, se você começa a acreditar que você não vale a pena, que você só é um fardo na vida das pessoas, que você atrapalha a vida das pessoas, e você começa a acreditar nisso todos os dias, e isso vira uma constante, talvez seja a hora de buscar ajuda. Entendi. Olha uma coisa muito legal que o professor Carlos falou. Sem a tristeza não reconheceríamos a alegria. Exatamente. É, Exatamente. é verdade, a tristeza ela vem para a gente ver que existem momentos alegres também, né? E assim, sabe que é bem natural, Ana, as pessoas acharem que a gente tem que ser feliz o tempo inteiro. Nós mesmos às vezes pensa isso, né? Ah, Sim, tô triste. E nos próprios relacionamentos mesmo, né? Às vezes você tá ali lidando com um amiguinho, com uma colega, com alguém do seu convívio, com marido, com mulher, e a gente não tá feliz o tempo inteiro. Não é assim. Esse negócio de felicidade o tempo inteiro é só em filme de conto de fadas. Na vida real, ou a gente rede não é. social, né? Oi? Ou rede social, né? Rede social também tem isso, é. Eu acho isso fantástico, porque às vezes a gente enxerga a rede social não como o que ela é, que é um recorte da vida. A gente enxerga a rede social como se aquilo fosse a realidade de 24 horas por dia, 7 dias na semana, do sujeito que está ali do outro lado. E não é isso. Às vezes eu acho interessante que eu percebo muito isso no consultório, da questão da dificuldade de um adolescente perceber que a rede social é um recorte, mas eu também começo a perceber isso em adultos, e isso me preocupa. Isso realmente me preocupa, porque o que eu não sou nada contrário à rede social, tanto que eu uso pra caramba, eu tô aqui, me amarro nela, mas eu tenho sempre, assim, quase que repetindo em mantra que isso é um recorte. Ninguém mostra quando a pia da cozinha entope, ninguém mostra quando o pneu do carro fura, ninguém, sabe assim, ninguém mostra quando o boleto atrasa. A gente não mostra essas coisas, a gente mostra só a parte boa. É verdade. E aí existe a comparação, né? Inevitável. Você tá assistindo ali, e aí o tempo inteiro você fica, ai, nossa, olha a vida dessa pessoa, é tão perfeita. Olha, ele é tão feliz o tempo inteiro. Não, gente. A pessoa ali ao longo do dia tem algum momento que não tá legal, e é ao longo do dia mesmo, né? A gente oscila Sim, muito emoções. exatamente, exatamente. É muito momentâneo. Uhum. E é importante a gente entender essa naturalidade de saber, até pra gente acolher as outras pessoas, né, Ana? Quando as outras pessoas não estiverem legal o tempo inteiro, a gente entender que nem todo mundo tá legal o tempo inteiro, Exatamente. O Carlos né? falou uma coisa que é verdade. Depois dessa live, o celular vai ser desligado. Senão não vai dormir bem. É verdade. Olha só, Érica, é como se nós vivêssemos um filme onde nós podemos ver como a vida real funciona. É. Vocês lembram? Tem um filme antigo do Jim Carrey, que era exatamente isso. Eu esqueci o nome do filme. Eu gosto dele, que ele é exatamente. Ele descobre que a vida dele é um grande reality show e que tudo que ele acreditava que era verdade não era. E eu esqueci o nome do. E eu acabei de dar spoiler. Ei, ainda bem que eu não sei o nome do filme. Jerry Maguire, Maguire. Não, Não não, é? Não é? não, não é. Ah, eu esqueci. É Vamos dar um antigo esse Google aí, filme. quem tiver com Depois eu celular. olho, depois eu coloco no. Se eu marco por aqui qual o nome do filme. Eu vou colocar no meu story a É, mas eu acho indicação. que a gente pode deixar de deverzinho de casa como sugestão o Divertidamente também, se você não assistiu. Divertidamente é Apesar, fantástico. apesar de ser um desenho, galera, é um filme para assistir entre família. Pega seu Ele é filho, um desenho de adulto, pega. gente. É, Assim, acho é que aquele desenho que a gente assiste com a criança e fala assim: oh meu Deus, ela não está entendendo nada. Mas é ó, muito bom. colocou o show de Truman. É O show isso? de Truman, exatamente. Esse Pronto. mesmo.
O Show de Truman. Assim, é um filme muito bom que fala sobre isso, sobre a questão. Na verdade, a vida dele é um reality show, mas é muito isso do recorte da vida social, de viver das aparências e de você viver num grande cenário. A sua vida Uhum. vira um cenário. É isso. Então tá. Eu quero agradecer, claro, a todos os envolvidos, né, Ana? Por mais um ano a gente está junto nesse projeto. Ano passado a gente participou do Setembro Amarelo de forma diferente, claro, presencial. E foi muito legal, foi incrível, né, Ana? Nós tivemos momentos muito Foi importantes. muito, Foi muito... exatamente. Foi E esse muito ano marcante. fomos convidados novamente. Né? Assim, a gente teve contato dos adolescentes por um bom tempo ainda, chegaram dúvidas, a gente trocou Sim, bastante sim. informação por aqui, foi muito legal. Foi. E aí, esse ano, com o convite da gente fazer online, é claro que a gente topou. Olha, foi Uhum. muito top ano passado. Aí, um aluno falando. Legal, eu adorei também, Então, foi muito legal. Eu quero, inclusive, lembrar a todos vocês que estão assistindo que sobre esse vídeo, esses vídeos que a gente falou aqui, a importância de você encaminhar um vídeo ou outro, no próprio canal no YouTube do Colégio Valparaíso tem vídeo. Se você procurar no feed aqui também, tem vídeo no IGTV que pode ajudar, que você pode pegar e encaminhar para alguém clicar ali no aviãozinho. A Sim. gente realmente está muito feliz de estar aqui. Eu falo a gente porque eu sei que aqui o que eu sinto Nossa, também. A gente espera que em 2021 a gente também esteja aqui com vocês. E se Deus quiser, esse ano também a gente vai estar por aqui ajudando, tirando a gente vai dúvidas. voltar e, inclusive, mandem sugestões. A gente vai aparecer mais vezes por aqui. Vamos Uhum. aparecer juntas, porque eu gosto de aparecer de par de vaso com a Grazi. Então, mandem para a gente dúvidas, mandem para a gente sugestões de temas, tudo que vocês acharem que seja relevante para que a gente trate por aqui. E aí, assim, saindo um pouco da perspectiva focada do Setembro Amarelo e indo para a saúde mental como um todo e para a qualidade de vida. Com certeza. Porque tanto a terapia quanto a mentoria, elas não são voltada, a terapia mais, eu posso falar assim, ela não é voltada unicamente para o transtorno, mas sim também para os sintomas que são ruins. Então, assim, tem sintoma, tá te afetando, mas não fechou quadro, a gente está aqui. Tá, eu tô só acelerando que eu tô com medo de desligar na cara de vocês. Falta um Eu acho que dá minutinho, tempo ainda. tá? Tem Então, 3 minutos. 3? 3. Acho que Não, tem Ana, 3. Tem? não. 19h59. Tá, vai Então fechar. corre. Gente, então é isso. Procurem, olhem para você, aprenda a se comunicar, a falar que você precisa de ajuda, liga, marca uma consulta e vai procurar ajuda, vai dizer o que te incomoda. Um beijo para todo mundo que acompanhou. Obrigada, professor Carlos, obrigada ao Paulo, que sempre convida a gente, fala com a gente, tá aí interagindo. Ana, um beijo para todo mundo que acompanhou aqui, tá Obrigada, bom? gente. Obrigada, Paola, pela paciência com a gente. Não, ó, apareceu aqui, agora eu vi, 1h50 restante. Viu? Eu falei que tinha 3 minutos. E a gente aqui fugindo, parecendo que tá fugindo, né, Ana? Ai, mas vai ser ótimo. A gente tem uma caminhada ainda pela frente. Vamos preparar essas crianças, esses adolescentes para o final do ano. E para o próximo ano que vai começar. A gente está aqui com Uhum. tudo. Mandem as dúvidas, mandem questionamentos. A gente vai produzir mais material por aqui. Paola, obrigada. E cuidar da nossa saúde mental, principalmente nesse momento aí, para ninguém enlouquecer, para as nossas crianças saírem disso bem também, né, Ana? Sim, com certeza, com certeza. Setembro Amarelo dure aí o ano inteiro para todo mundo, para a gente olhar para a gente com carinho da importância que a saúde mental merece. Com certeza, com Obrigada certeza. a todo mundo, gente. Um beijo, Gente, beijo. muito obrigada. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Calma. Eu quero que tá. Tá. Não fechou, não.